Aí, eu tô apanhando aqui. Eu não. Aí, agora deu. E aí, tudo bem? Ixi, esquece. Deixa eu deixar assim. Eu ia deixar carregando. Eu vou deixar ele normal mesmo. Pronto. Agora deu. Se acabar a bateria, acabou. Boa noite, pessoal. Boa noite para você de Vila Velha. Acabei de apanhar pro celular aqui. Boa noite para Natal. Agora tá todo mundo me ouvindo, né? 1-0 não, apanhei de um 5-0. Limeira. Mas amanhã eu faço a barra. Bom, boa noite para Brasília. Gente, o título de hoje é em homenagem a uma crônica do Rubem Alves, que eu recomendo que você leia depois e que você releia depois de ter lido a primeira vez e que passado um mês ou dois você releia. Então eu recomendo que repare e reflita sobre essa crônica que ele escreveu em 9 de abril de 1999, então há mais de 17 anos. Na verdade, nós temos o hábito de falar, né? Ele vai citar Alberto Caeiro, né, um pseudônimo de Fernando Pessoa, que diz o seguinte: não basta não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso não ter filosofia nenhuma. O que ele diz é preciso estar, trocando por uma linguagem mais simples, com a cabeça aberta, para que você consiga ver aquilo que você geralmente não vê. A verdade é que a gente às vezes fala muito e ouve pouco. A gente presta atenção muito na nossa fala e pouco na fala do outro. E outro dia a gente conversava sobre isso e dizia que não existe segredo. Quando a boca se cala, o corpo fala, né? Os dedos, a forma de agir, os olhos, o nervosismo, o corpo, há uma linguagem corporal que entrega o segredo de quem a boca cala. E a gente às vezes não percebe o quanto o mundo fala, porque enquanto o mundo fala, a gente fala ao mesmo tempo. E essa nossa incapacidade de ouvir é, de alguma forma, uma arrogância. Porque quando a gente não ouve o outro, a gente deixa claro que a nossa fala é mais importante, que a gente acrescenta mais quando a gente fala do que quando a gente ouve. E isso fica muito claro quando alguém chega para você e conta alguma coisa. Com certeza você já fez isso. Eu já fiz, você já fez e com certeza já fizeram com você. Quando você chega e alguém chega e conta para você alguma coisa, se você já responde em seguida ou durante a fala da pessoa, na verdade você não digeriu o que ela falava. E é isso que o Rubem Alves vai dizer. Você não digeriu aquela primeira fala. Por quê? Porque enquanto a pessoa falava, você já pensava na resposta. Então naquele momento você nem digeria o que ela falava e nem prestava atenção naquela fala. Você automaticamente já montava a sua resposta. E antes dela terminar, você falava. Talvez você não estivesse intencionalmente assim agindo, mas a verdade, ou conscientemente assim agindo, mas a verdade é que você perdeu a oportunidade de ouvir alguém. E quando você perde a oportunidade de ouvir alguém,
você perde a oportunidade de aprender alguma coisa. A fala do outro não é sua. O Rubem Alves vai falar isso muito bem. E, portanto, é preciso digerir a fala do outro. É preciso internalizar, é preciso absorver exatamente a mensagem. E só a partir daí construir a sua resposta. A verdade é que nós perdemos uma oportunidade gigantesca de aprender com o outro e de aprender com a gente. Se a gente fala o tempo inteiro, a gente não escuta o outro, o que é ruim, e a gente não escuta a gente, o que é mortal. Às vezes você não percebe isso, mas passa muito tempo, você diz assim, nossa, eu sabia que eu não devia ter feito aquilo. Ou eu sabia que eu não deveria ter falado aquilo. Eu sabia que eu não tinha que ter ligado, eu não teria que ter falado. Eu sabia. Você percebe isso ao longo da sua vida. Você fala, nossa, alguma coisa me dizia. Ou então, nossa, eu não tinha que ter feito isso. E a verdade é que você não se ouviu. E você não se ouviu porque você estava ocupado demais falando. Você não se ouviu porque você falava enquanto dentro de você algo também falava. Aí você diz, eu tive um pressentimento. Na verdade, pode ser pressentimento, pode ser algo do campo espiritual, mas pode ser também uma série de experiências que você carrega ao longo da vida, que quando acontece alguma coisa, aquela sua memória de longo prazo diz, isso aí não está certo. Ou isso aí não conduz para o caminho bom. Ou isso aí está certo. Vai por aqui que é melhor. Só que geralmente, se você fala demais e não pensa, e não ouve, e não se ouve, você vai seguindo por impulso e passa 1 ano, 2, e você percebe o erro. E você percebe a falha. Se for 1 ano, 2, é mal, mas é menos mal. Tem gente que passa por isso depois de 20 anos, se percebe. É gente que na verdade foi muito rápida e falou demais e não se ouviu. E essa necessidade de se ouvir é fundamental. Rubem Alves vai dizer nessa mesma crônica que é preciso se alimentar do silêncio. E ele conta algumas experiências que ele teve, mas em verdade é preciso se alimentar do silêncio. É perceber o outro e, portanto, aprender com o outro. É perceber a si mesmo e, portanto, se conhecer mais. E isso exige silêncio. Em uma das partes da crônica, ele conta a história, né, de duas mulheres que conversavam, duas nordestinas, e ele diz assim, olha, parece-me que no Nordeste há um costume de quem mede o maior sofrimento. A pessoa conta, nossa, aconteceu isso comigo, isso, e a história é horrível. Aí quando você acha que a outra pessoa fala assim, nossa, que triste, mas você vai passar por isso, a outra pessoa diz, não, mas isso aí não é nada. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Quer dizer, ela nem ouviu aquilo que a pessoa falou, enquanto a pessoa falava, ela ia comparando o sofrimento daquela pessoa com o seu, e ela dizia, não, o meu é muito maior, deixa eu contar para essa pessoa o tanto que o meu é maior. Quando a pessoa terminou, a outra começou ali, e na verdade ela não ouviu, e ela não se alimentou daquela fala. Você vai dizer, não, tudo bem, mas como é que eu vou aprender com o sofrimento do outro ou com a alegria do outro? Se você não repara e se você não fica em silêncio, você perde a oportunidade de aprender várias lições. Porque no meio do caminho, a mulher pode relatar um detalhe que foi a causa daquele sofrimento todo que ela experimentou,
e você está dando causa àquele mesmo sofrimento porque você está incidindo no mesmo erro. E se você estivesse calado, você perceberia a falha. Às vezes a gente não para um pouco, por isso que é bom, final de semana, você parar um pouco, e isso não é tão comum, mas é bom você parar um pouco e pensar um pouco em você, mas pensar calado, sabe? Você pode eleger áreas da sua vida e pensar calado sobre elas. Talvez uma área, você escolhe uma área, mesmo que seja profissional, pessoal, sentimental, e aí você gaste tempo fazendo uma retrospectiva e depois calando e tentando se conhecer nessa área, porque senão a gente vai incidindo nos mesmos erros a vida toda. Aí você vai ouvir gente dizer, nossa, aquele sujeito tem dedo podre. Você já ouviu essa fala? Eu já ouvi. Ah não, você tem dedo podre. E aí, dedo podre, por quê? Porque você sempre vai lá e escolhe o errado. Mas escolhe o errado por quê? Porque você nunca parou, ficou em silêncio e aprendeu com aquela primeira oportunidade. E portanto, como você fala muito e ouve pouco, consequentemente, você não se ouve, não ouve o outro e não aprende. Gente, eu quero deixar para vocês, hoje é quinta-feira, o nosso último dia da semana de encontro, e eu quero deixar essa sugestão para o final de semana. Amanhã já é sexta.